Fala pessoal, bem-vindo à segunda lição da série Como Eliminar Barriga ou Ter um Abdômen Definido ainda em 2019. Lembrando que no primeiro vídeo, na primeira lição, eu falei um pouquinho mais da importância de entender o seu biotipo na hora de se alimentar e na hora de treinar. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de como deve ser a divisão do seu treino, como que é a forma que ele fica melhor aproveitado, como que eu devo dividir o meu treino. E a terceira aula, que eu vou postar depois, que eu vou mandar depois aqui na lista, eu vou mostrar na prática como são os métodos de intensificação. Então vamos lá, voltando para o assunto de hoje. A base que a gente tem que levar aqui na hora de dividir o treino são 3 etapas e 2 pilares. Então o que eu vou apresentar aqui, o que eu vou falar aqui, é a diferença entre treinar muito e treinar certo. Às vezes as pessoas confundem excesso de treino com qualidade, e não é assim que funciona. Se você fizer um treino enxuto, um treino com a intensidade correta, um treino personalizado para você, ele vai surtir mais efeito, você vai economizar mais tempo e vai ter muito mais resultado. Então existe uma diferença gritante entre transpirar, sair cansado, de fazer um treino realmente eficiente. Nem sempre transpirar, sair cansado do treino é sinônimo de treinar bem. E às vezes as pessoas confundem isso. E pensando na primeira lição, é importante a gente saber a questão do seu biotipo, na questão da divisão do seu treino, para ter um melhor aproveitamento. Então, é o que eu sempre martelo, o que eu sempre falo, não adianta você copiar o treino de alguém, replicar o treino de alguém, ou fazer exercício que tem vontade, não vai ser eficiente e não vai trazer o resultado da maneira que você gostaria. Então, na maioria das vezes, muito provavelmente você também, na hora de fazer o treino, você se preocupa mais com qual exercício fazer do que com todas as outras variáveis que são, na verdade, a definição do treino. Então, eu posso fazer um treino, vários exercícios iguais, repetir ele o ano inteiro e mudar só essas variáveis, eu vou estar mudando completamente o treino. Então vamos lá. Quais são essas 3 etapas e esses 2 pilares? As 3 etapas principais, elas estão relacionadas com a quantidade de exercício, isso é proporcional ao volume do treino, o intervalo entre as séries e a velocidade da execução. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E os 2 pilares, eles estão relacionados com a duração, por quanto tempo eu tenho que fazer o treino até ele ser trocado, e segundo, a frequência com que eu treino na semana, que também é muito importante, já que não adianta eu treinar 3 vezes na semana e ficar um período longo sem treinar. Se você não consegue ter uma frequência boa, o ideal é que você distribua melhor. Mas o ideal mesmo, o ideal no mínimo é 4 vezes na semana para você ter um resultado aí a curto prazo legal e ver uma diferença já aí em 30 dias, 60 dias, ver uma diferença bem bacana se você tiver uma frequência boa. Então vamos na prática. Como deve ser a divisão do meu treino? Isso é muito particular, vai de cada indivíduo, mas eu vou falar uma visão geral aqui, uma visão mais superficial. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de dividir o treino é saber quantas vezes na semana eu estou indo treinar. Então, como eu falei, o ideal é que você vá 4 vezes, mas se você for 3 vezes, o ideal, o mais recomendado é que você estimule mais vezes o mesmo músculo e treine músculos misturados durante a sessão de treino. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu vou treinar 3 vezes na semana, não tem problema eu treinar inferior e superior junto, já que eu quero queimar gordura. Então, às vezes as pessoas vão na academia, treinam 3 vezes e faz 3 divisões de treino, 3 grupamentos de treino. Aí você fez o treino na segunda-feira, você só vai estimular aquele músculo de novo na segunda-feira que vem. Mas só para exemplificar aqui, eu vou deixar 2 modelos de treino, um para quem tem uma frequência assídua e um para quem tem uma frequência menos assídua, para quem vai menos vezes na academia. Só para você entender um pouquinho mais o conceito. Eu não recomendo que você faça esse treino, já que como eu disse, o treino tem que ser personalizado. Mas é só para você ter uma ideia e ter uma base de como deve ser a divisão de acordo com a sua realidade hoje. Uma outra dica é não compare o seu treino com o treino da pessoa só porque ela tem um corpo legal. Você vê lá a pessoa toda sarada, abdômen trincado, e fala, putz, eu vou copiar o treino dela. Não é bem assim. Você não sabe como ela se alimenta, o que ela fez para chegar até ali. Então toma cuidado na hora de copiar o treino de alguém, principalmente se você vê na internet porque o famoso fez. Não é assim que funciona, é muito individual. Voltando um pouquinho mais agora nas 3 etapas e nos 2 pilares. Quando eu falo que você pode fazer vários treinos com os mesmos exercícios, eu digo que se você mudar só o intervalo do treino, o tempo de execução, a cadência, por exemplo, eu fiz lá no supino, 1, 2 segundos para ir, 1, 2 segundos para voltar. Se eu fizer com 1, 2, 3, 4 e voltar no 0, eu já mudei o treino. É isso que eu falo, que às vezes as pessoas falam, pô, eu já fiz esse exercício no treino passado, você não mudou muita coisa.
você muda o treino com as variáveis e não com os exercícios. É claro que é importante variar os exercícios, também faz parte da periodização. Mas como eu disse, você pode fazer um treino lá de leg, supino e puxador. Você pode fazer ele com 3 de 10, 45 de intervalo, você pode fazer com 2 de 20 com 10 de intervalo. Isso vai mudar completamente o seu treino, mesmo ele sendo feito com os mesmos exercícios. E a maioria das pessoas confundem isso. Elas não aceitam essa questão de fazer o mesmo exercício. Então hoje eu falei um pouquinho mais de como deve ser a divisão do seu treino. Eu deixei um material aqui embaixo falando um pouquinho mais detalhadamente do que eu falei aqui no vídeo. E se você tiver alguma dúvida relacionada à divisão de treino, pode mandar aqui, tenta ser específico, eu vou te ajudar com o maior prazer. Lembrando que no sábado eu vou postar a lição 3, que eu vou mostrar na prática métodos de intensificação de treino. E também eu deixei aqui embaixo os 2 modelinhos do treino lá para você que tem uma frequência boa e para você que não tem uma frequência boa. Lembrando, voltando lá, que eu não recomendo que você faça esse treino, é só para você ter uma base e entender um pouquinho melhor. Então fica ligado que no sábado eu vou mandar a lição 3 aqui na lista de transmissão. Então bora lá, vamos com tudo.